Uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. Depois do coração, uma rápida passagem nesta tarde, em Números 22, no versículo 2 diz assim: Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que fizera aos amorreus. A Israel fizera aos amorreus, né? E Moabe temeu muito diante do povo, porque era muito. Essa é a parte A do versículo 3, né? Mas se nós formos dar um salto e vemos aqui no versículo 12, diz assim: Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então ele foi, né, avisou Balaque, e ao virarmos a página, só estou lendo rapidamente as passagens para não ficar longo, né, o vídeo, para que os ouvintes possam entender, né, a passagem. Que alguns, não todos, mas algumas pessoas às vezes tiram tempos para muitas coisas, né? E para a palavra de Deus parece que é tão longa, né? Mesmo que sejam em minutos, parecem horas, né? Parece que são muitas horas. Mas é assim mesmo, né? É assim que funciona, né? Então, infelizmente, né, alguns, não todos, não têm a paciência de estudar a palavra de Deus. Aqui pelo versículo 20, diz assim: Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Essa é uma das passagens, como muitas, amados, que a pessoa fica pensando, mas como assim? Li agora há pouco, né, que Deus diz: não irás com eles. Aqui no versículo 20, Deus diz: irás com eles. Claro que Deus diz, porém vai agir da forma que eu lhe mandar. Por que Deus não mandou da primeira vez, vai e age? Pois bem, para entender o texto, nós teríamos que ler todo ele, mas eu vou tentar lhe explicar como Deus impôs no meu coração, rapidamente, para que você possa entender. Claro, você pode estar lendo esse capítulo todo, Números 22, você vai entender mais, né? O Espírito Santo com certeza vai te iluminar mais a mente. Para entendermos, vemos que quando Balaque teme a Israel e chega e lembra de Balaão, ele sabe que esse homem amaldiçoava, né, as nações e também bendizia. Ele era um profeta, infelizmente, que agia para os dois lados, né? Infelizmente. Pois bem, quando chega um certo valor em dinheiro a ele, né, ou seja, riquezas, ele vai e consulta a Deus, certo? Mas Deus o proíbe. Diz: não, você não vai amaldiçoar esse povo. Mas quando ele conta para Balaque, manda os seus servos, né, os servos de Balaque levar a notícia, Balaque envia outros mensageiros com mais honras e riquezas a ele. Ele vai e consulta, pede para eles que fiquem ali mais aquela noite, e consulta a Deus novamente. Aí vemos ali que Deus diz, né, no versículo 20, então vai com eles. Parece ser contraditório, né, amados, que Deus proibiu algo no começo, né, e depois diz, pode ir. Parece ser, mas não é. Nós vemos que Balaão, a resposta dele já na segunda vez, diz: não, Deus falou, está falado. Deus disse que não posso ir, eu não vou ir. Mas não, infelizmente, Deus, conhecendo o seu coração, permite que ele vá. Mas diz: faz como eu quero. Porque o versículo 21, amados irmãos, se nós formos ler, diz assim: Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. Essa parte A do versículo 22, né? Mas se você ler todo o texto, vai ver que a jumenta tentou se desviar do anjo porque ela ouviu. É uma história muito conhecida dos leitores da Escritura Sagrada. A pergunta fica ainda, né?
Como é que Deus permitiu? Bom, Deus, conhecendo o coração de Balaão, o permitiu para que, quem sabe, ele caísse em si e dissesse: opa, espera aí, Deus me proibiu, mas agora mandou eu ir. Qual é o propósito? Quem sabe Deus o testando, né? Quem sabe pensando assim: quem sabe se eu disser para o meu servo, ele vai e ele se lembre do que eu lhe falei, ele não vai. Infelizmente ele foi e a ira do Senhor se acendeu. É um assunto bem difícil, né, de se explicar, mas eu vou tentar falar num jeito que você possa entender. Você que é pai ou mãe, por exemplo, se o seu filho sobe em uma árvore, uma casa, um telhado e quer se jogar, você vai dizer o que para ele? Desce daí, você vai se machucar. Não é mesmo? Aí um outro dia ele sobe novamente, sobe no telhado. E o que é pior, né? Isso é no outro dia. Ele já foi alertado que ele cairia e se machucaria. Aí ele vê que você vê e você não fala nada, ou quem sabe você diz: tudo bem, continue. Perceba que a ordem que você deu um dia antes parece que não valeu nada para ele. O que ele está querendo realmente dizer, o seu pai, vamos dizer assim, nesse sentido, nessa parábola, é: eu te avisei. Você vai cair, você vai se machucar, mas eu te avisei. Percebe? Deus tem nos avisado em todas as áreas. Algumas vezes que Ele nos diz: não vá, não faça, e nós por teimosia buscamos: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor. Eu já ouvi de muitas pessoas, infelizmente, que pedem a Deus que lhe arrume, quem sabe, um casamento. Só que esse casamento é ilícito, vamos dizer assim, a outra pessoa já tem um compromisso. Deus diz: não, nada disso. Aí ela vai outro dia, não atenta para a advertência do Senhor e pede novamente a mesma coisa. E pasmem, eu já ouvi alguns dizer: Deus mandou eu ir. Percebe que um dia antes ele proibiu. Então Deus diz: quer ir? Eu te alertei. O seu pecado será uma grande ruína, destruição para a tua vida. Percebem? Isso é uma maneira rápida de poder explicar que quando Deus nos proíbe de algo, não pode. A Escritura Sagrada é taxativa sobre coisas que não se deve fazer, Deus falando. E a pessoa vai e dobra o seu joelho, dizendo: eu quero. E aí ela vai encontrar alguns textos como esse e tantos que Deus parece se contradizer, dizer não vai, depois diz vai lá, aí Deus falou que pode. Então percebe que Deus, como um pai amoroso, nos alerta: não vá, não faça, é ruim para a tua vida, você vai se destruir. E as pessoas vão: e eu quero, né? Eu quero. Essa é uma advertência não só para você, mas como para todos, tanto para mim, todos somos falhos, de não ficarmos pedindo a Deus coisas que Ele já nos disse não. Não. A resposta foi taxativa: não. Ele não falou espere ou ficou em silêncio. Ele respondeu: não. Mas como assim não? Alguns pensam: mas ele não me falou nada. Pensam. Ele usou, quem sabe, um profeta, você não quis ouvir a Escritura Sagrada, num louvor, numa pregação, mas você quer ouvir aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz. E como é que fica? Alguns dizem: mas Deus permitiu. Não, Deus não permite o que é errado. Deus jamais vai permitir que um servo dele caia. Mas quando ele diz pode ir, lembre-se que há uma advertência anterior sobre aquilo. Quando digo não pode ir no algo errado, não pode ir no algo certo. Há vezes que interfere, há muitas passagens que o Espírito Santo nos alerta, ou seja, Deus usa homens e mulheres, a Escritura Sagrada, nos alertando. Há muitas vezes, temos que ouvir. Fica essa advertência para você. Assuntos difíceis da Escritura Sagrada, muitas vezes para entender, mas nesse texto, Deus sabia, Deus havia alertado. Sabemos que Balaão pagou, sim, ele
ele teve uma consequência muito ruim. Se você ler todo o texto, você vai ver que Balaão, infelizmente, não obedeceu ao Senhor como deveria ser. Parecia que queria, mas o seu coração queria riquezas e honra. Quem sabe você esteja nesse pensamento? Mude sua atitude, seu pensamento, né? Porque Deus conhece a todos os nossos corações, Ele sabe de todas as coisas. Vai essa advertência. Fique com Deus. Quem sabe você ainda está em dois caminhos. Toma a decisão, quem sabe agora, nesse momento. Aceita esse Jesus maravilhoso para que a tua vida, né, seja repleta de amor e bênçãos do Senhor em tua vida. Pai querido, Pai amado, esse vídeo, Senhor, foi feito para esclarecer algumas coisas da Escritura Sagrada. Essa passagem, mas há muitas outras. Sabemos que o Senhor irá em tempo oportuno nos pôr mais no coração, quem sabe. O Senhor está no controle. Esse que está assistindo esse vídeo, essa pessoa que está assistindo, quem sabe não te aceitou como um suficiente Salvador em sua vida. Que ela possa erguer as suas mãos comigo, pedindo para escrever o nome no livro da vida. É um apelo, Senhor, que estou fazendo neste momento. Para que comigo, levantando as suas mãos, possamos, em oração junto, pedindo, Senhor, joga no mar do esquecimento tudo aquilo que não presta. Que eu possa, a partir desse momento, essa pessoa que está ouvindo, ser uma nova criatura. E então é oportuno descer as águas batismais, renascendo em Cristo Jesus e cumprindo todos os passos para dar aquele abraço gostoso em Jesus. Em nome de Jesus, aquele que está desviado possa se voltar também. Em nome de Jesus, alcança as vidas, ó Pai. Amém e amém.